alguém assistindo e ouvindo tudo que vem vendo e ouvindo até aqui, talvez pergunte, sofrendo aquela agonia de ser importante, padecendo daquela agonia de ser fundamental para Deus no mundo, de não ser um servo inútil. E olha que o servo inútil é aquele que faz tudo quanto se é a ele mandado, se lhe manda. E ainda assim Jesus disse que ao final ele deva se considerar um servo inútil, mesmo que ele cumpra tudo. Mas entre nós há aqueles que dizem servo inútil não serei, e caem na arrogância luciferiana de serem os servos úteis de Deus. E você que sofre dessa piedosa síndrome de utilidade e espírito serviçal com arrogância luciferiana diante do Deus eterno, geralmente tem essa aflição quando ouve o que eu disse para você no comentário passado, porque diz, e onde fica a minha importância nessa história? Se é que isso ainda sobreviveu na sua mente depois da gente estar viajando desde antes dos tempos eternos até aqui, a esse nosso momento ameba de pensar. Mas é considerando a sobrevivência do espírito de ameba que eu avento essa possibilidade, de que você esteja dizendo, mas e a minha importância? Na realidade você não diz e a minha importância. O que a pessoa diz é outra coisa. Mas e como é que fica a nossa participação, a pregação do Evangelho no mundo? Porque a maioria só se motiva para pregar, para anunciar, para viver nem tanto, mas muito mais para gritar, pregar e ter um programa de divulgação da informação Jesus na Terra, se estiver também convencida, se ainda tiver pelo menos uma sinceridade adoecida, se estiver também convencida de que se ela não for pregar, não tem como aquelas pessoas jamais saberem de Deus. Jamais. Deus fez assim. Criou o mundo, os homens pecaram, caíram. Algumas pessoas, especialmente gente aparentada do filho de Adão, chamado Sete, dessa parentela que foram surgindo os melhorzinhos da terra, alguns nem tanto. Aí houve um momento horrível de invasão alienígena no planeta, dos Benai Elohim, Gênesis 6, dilúvio, Noé. Um filho de Noé deu para o que não prestava, geral, assim se diz. Um outro ficou mais ou menos nas Nações Unidas. E umzinho ficou melhor, nem tanto. É aquele que é o tataravô de todas as religiões do livro, da Torá, do Novo Testamento cristão e do Corão islâmico, filhos dos semitas. E dentre esses filhos dos semitas, tem dois grupos muito errados. Uns que ficaram atrasados, que são os judeus da Torá, que não passaram do primeiro grau. E tem um outro grupo que disse que ia fazer um pós-doutorado, uma pós-graduação, que são os muçulmanos, mas fizeram numa faculdade fajuta, de ensino não validado. E os únicos que têm o ensino validado
somos nós os cristãos, ou são os cristãos. Ora, aos cristãos, então, Deus deu a esse grupo geográfico, político, econômico, religioso, identificável na crosta da Terra planetária, em geografias e bolsões e guetos, o Deus Criador de todas as coisas teria dado essa responsabilidade, e não menor é essa responsabilidade do que a seguinte: se vocês não falarem, o mundo está perdido. E se vocês não contarem a minha história, o mundo está perdido. Se eles não ficarem sabendo que eu nasci na Galiléia, que eu nasci na Judéia, em Belém, fui criado na Galiléia, quando eu andei com vocês, o mundo está perdido. Se não decorarem esses nomes, essas frases, esses conceitos, o mundo está perdido. E se não se deixarem encaminhar para grupos e células, e grupos, 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 de modo que a salvação de Deus está em manter as pessoas dentro de grupos, de aquários de proteção dessa informação, dessa doutrina. Se assim não acontecer, e só acontecerá se vocês fizerem isso, o mundo está perdido. Então a sua pergunta é: ora, e se o Cristo de Deus é antes de Jesus o Cristo, e se o Cristo de Deus é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem, e que Deus está falando sempre, nunca deixou de falar, através do conjunto de todas as coisas, mas que nesses dias, na plenitude dos tempos, nós recebemos a bem-aventurança de vermos com os nossos olhos, e pegarmos, e apalparmos, e sentirmos, e sensorializarmos a expressão exata do ser de Deus manifestada em Jesus, o Cristo, deve ser porque daqui para frente Deus está tornando tudo pior. Ora, a humanidade então perguntaria: então por que Jesus veio ao mundo para piorar a existência dos humanos? Porque antes de se manifestar Jesus, o Cristo, no tempo só do Cristo, de Deus, Deus falava a todos os homens. Mas agora, Deus não fala mais a todos os homens. Deus só fala aos cristãos e através dos cristãos. E se os cristãos calarem, ninguém ouve mais a Deus. Porque Deus não fala mais se os cristãos não falarem. E porque Deus não se revela mais como Deus, a menos que alguém traga informação acerca de Jesus, o Cristo. O Cristo de Deus já não fala mais com ninguém. Há uma contradição extraordinária nisso aí. Se antes de Jesus o Cristo, como diz o profeta Malaquias, Deus falando, desde o nascente do sol até o poente, o que vocês pensam? Falando a Israel, do nascer do sol ao pôr do sol, o meu nome é invocado, ao meu nome são oferecidos incensos e cultos e louvores em toda a terra. Para fora de Israel, para fora do conhecimento chapa branca oficial. Isto, quando tudo era tosco, assim se diz. Quando tudo era tosco, se diz no Velho Testamento, Deus falando, Isaías 45, eu levanto a Ciro, o meu servo. 100 anos antes de Ciro existir, ele o chama pelo nome, o designa. O chama de meu Cristo político, meu ungido, meu libertador. Nabucodonosor, doidaço, é visitado em sonhos. E em Daniel, no capítulo 4, há uma carta dele, uma carta de conversão da sua consciência ao Deus único e verdadeiro. Aí você diz, é porque Daniel pregou. Não, foi Deus que falou com ele. Deus que falou, e quantos outros ouviram a voz sem ter nenhum Daniel do lado, nem na vizinhança, nem séculos antes de alguém desse tipo nascer.
por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Mas nós queremos essa importância. E sem essa importância, nós ficamos com ódio. Por exemplo, tem muita gente que, ao ouvir o que eu estou ensinando aqui de maneira simples, como eu ensino a qualquer pessoinha que sente do meu lado com carinho e amor, sem nenhuma sofisticação, alguns dos que ouvem ficam com ódio, só porque a importância deles foi tirada e se deu importância absoluta ao Cristo de Deus, que é Jesus o Cristo, ao Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus, ao Pai de Jesus Cristo, que é também o Pai e Senhor de todos os homens, e que fala como quer, e que tudo que diz é fala coerente com o que Jesus ensinou, mesmo que o indivíduo não tenha um evangelho na mão. A voz de Deus no coração do homem, onde quer que ela seja ouvida, será a voz do amor, do perdão, da justiça, da graça e do Espírito da reconciliação.